Olá, queridos, a paz. Deus abençoe cada um de vocês. Nós convidamos a cada um para que estude com a gente a palavra de Deus agora. Quero convidá-los para estudar sobre esse tema tão maravilhoso que são as bodas do Cordeiro, a festa do casamento do Cordeiro, tá bom? Nós vamos nos basear aí no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9. O texto diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui a gente tem uma coisa muito interessante, é um convite para essa ceia das bodas do Cordeiro. E nesse convite nós vemos aqui que manda que haja muita alegria e deve ser dado glória a Deus, porque estava chegando o momento da festa do Cordeiro e já sua esposa estava pronta. Bom, a igreja, ela não é vista no livro de Apocalipse a partir do capítulo 3. E aí então, durante o desenrolar de todo o tempo dos 7 anos ali da grande tribulação, a igreja não é mencionada. A partir do capítulo 3 e a partir do capítulo 4, aliás, que está falando sobre a igreja, a gente vê ali que a igreja acaba não sendo mencionada. A Bíblia fala sobre os santos desse período, trata com a nação de Israel, mas a igreja em si não aparece ali nenhuma palavra específica à igreja, tá? Agora, onde está a igreja? A igreja, ela aparece aqui em Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, falando que a festa do casamento estava pronta e que a igreja, a esposa do Cordeiro, aliás, estava pronta. E você diz assim para mim, talvez me pergunte, mas como que pode ser provado que a igreja é essa daí? Bom, porque a igreja é chamada de noiva antes do casamento. Se houve o casamento, então ela é chamada agora aqui de esposa. Então fica muito óbvio, tá? Fica muito óbvio que esse público que está falando aqui, a sua esposa está pronta e a festa chegou, deve ter muita alegria. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa festa. Nenhum casamento nessa terra que já houve, dos mais luxuosos possíveis, se compara com essa festa do Cordeiro. A festa que vai ter aqui vai ser uma festa enorme, irmãos. Vai ser uma festa com milhões, talvez bilhões de seres humanos aí, e vai ser muito lindo, porque o enfeite, a roupa, a glória que vai ser revelada, não tem como se comparar com nada dessa terra. Não tem como se comparar. Independente do que as pessoas acreditam, os crentes acreditam ou deixam de acreditar, essa festa vai acontecer realmente, porque Jesus já programou essa festa e Ele manda a sua igreja ficar alerta, porque ela vai participar dessa festa aqui, tá? Então, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia, as bodas, é uma festa de casamento, tá? Vamos ver um outro texto aqui que eu acho muito interessante também, o texto de Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Jesus conta uma parábola e ele diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então o rei está dando uma festa para o casamento do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então aqui está se referindo à nação de Israel, aqueles que estavam mais próximos do rei ali, porque o reino foi primariamente aberto aos judeus, tá?
E versículo 4: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, olha o rei insistindo, eis que o meu jantar já está preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. O rei dizendo: olha, vocês têm certeza que vocês não querem vir? Está tudo pronto, a festa está pronta, toda a parte da alimentação, está tudo pronto já. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então aqui fala dos castigos que vieram sobre Israel ao longo da história, pela rejeição histórica de Israel a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. A prova disso daqui, Jesus já está prefigurando aqui no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída, Israel é toda destruída, conforme está dizendo aqui profeticamente nesse texto. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então perceba que a pregação do Evangelho, a princípio ela ia ficar restrita aos judeus, depois os judeus deveriam pregar o Evangelho para os demais. Mas eles não quiseram, eles recusaram o convite, e o que aconteceu? Deus abriu, então, pulando Israel, Deus abriu o convite já para todas as outras pessoas, e chama as pessoas que eram boas e pessoas que não eram boas, que eram más. E então, aqui ele está falando o quê? Sobre conversão, que tanto uma pessoa que tem boa índole, ela pode se converter ao Senhor, como também alguém que tem uma péssima índole e um péssimo passado pode se converter ao Senhor, e todos eles vão vir para a festa aqui. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que estava trajado, que não estava trajado com veste nupcial. O que é essa veste nupcial? É uma veste que o rei dá para o casamento, porque as pessoas às vezes não têm uma veste, não tem uma roupa adequada para o casamento. Então, pessoas muito ricas, como o rei, por exemplo, compravam lá ou mandavam fazer uma série de roupas nupciais, e os convidados, então, quando chegavam ali, eles se vestiam com aquela roupa chique, aquela roupa linda nupcial, que é roupa para o casamento. Só que teve uma pessoa ali que driblou a segurança e tudo do evento, e ele tentou entrar lá com a sua própria roupa. Olha o que acontece. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Deixa eu fazer uma colocação aqui. O homem entrou sem querer vestir a roupa nupcial porque ele quis, porque o rei havia entregue ali a roupa para todas as pessoas, de tal forma que ninguém podia entrar com outro tipo de roupa que não fosse a roupa nupcial. O que Jesus está falando aqui é que ninguém vai entrar sem as vestes de santidade no céu. Tá impossível isso acontecer. Porém, se alguém conseguisse entrar lá e driblar o sistema de segurança e entrar lá, seria jogado fora de lá, seria posto para fora, com certeza, porque ninguém pode ficar na festa de Deus, do Filho do Rei, com roupas comuns do dia a dia. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a gente vê aqui uma coisa muito interessante. Primeiro, Israel rejeitou o convite. Estava tudo pronto, mas Israel rejeitou o convite. A igreja, ela é feita exatamente pelos rejeitados, por aqueles que... Rejeitados não, na realidade por aqueles que são da segunda chamada. Porque essas pessoas da segunda chamada foram aceitando o convite e encheram a casa de Deus. Eu acho interessante isso daí, porque o rei nos oferece um banquete para que nós estejamos comendo
ali participando desse banquete, que é o banquete de casamento do Filho de Deus. E agora, olha que coisa interessante, Jesus fala assim em Lucas 13, versículo 28 e 29, a respeito da rejeição de Israel. Israel rejeitou o Filho de Deus e, por consequência, não vai participar da festa do banquete. E aí Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Jesus está falando aqui que a igreja faz parte, inclusive, dos profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, homens ali do Velho Testamento, o Antigo Testamento, que morreram aguardando a redenção. Eles não conheciam plenamente, mas eles já aguardavam a redenção. Eles fazem parte da igreja, eles vão estar no banquete nupcial. Por quê? Porque olha o versículo 29, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqui está falando da igreja, ela que veio do Norte, Sul, Leste e Oeste para participar desse banquete aqui, tá? Ela então os judeus vão ver, muitos desses judeus, esses israelitas vão ver de longe, vão ver ali pessoas aparentemente estranhas que vão tomar os lugares deles, porque os primeiros lugares da festa era para ser deles, eles rejeitaram. Então, queridos, o que Deus requer da sua igreja é santidade, porque a igreja do Senhor é santa. Ela é santa porque ela é separada. A palavra santidade, ela não se refere à perfeição, ela se refere à separação, ser separado para Deus. Deus requer da sua igreja também a questão da fidelidade. Como uma noiva que está aguardando o casamento com seu noivo, ela deve ser separada para ele e nunca, jamais traí-lo, tá? Então o mundo, a pessoa que fica de namoro com o mundo, ela está traindo Jesus. A pessoa que também não é fiel no seu casamento, nos seus relacionamentos, pessoa que não é fiel na sua família, não é fiel na sua igreja, ela é infiel. E essa infidelidade é uma marca de caráter que Jesus não aceita. Existem situações que Jesus acaba até tolerando, mas a infidelidade ele não aceita. Ele não aceita uma igreja que ela fica namorando o mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então aquele que quer ser amigo de Deus deve se separar do mundo, porque aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então são algumas questões que nós devemos ser perseverantes, aguardar. As nossas tribulações momentâneas nessa vida não são para se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Deus tem um plano lindo, maravilhoso, e as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca subiu à imaginação do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma festa enorme, você não pode ficar de fora, vale a pena ser fiel ao Senhor. Nós estamos sendo provados nessa terra, irmãos, e depois nós vamos ser galardoados. Mas quando você for provado, não faça de mau gosto, sirva ao Senhor de todo o seu coração, com alegria, sabendo que assim também os profetas do Antigo Testamento foram provados por causa da justiça. Nós devemos viver para Jesus, sermos separados para Jesus, sermos uma igreja que adora o Senhor, que busca a presença dEle. Não é apenas a questão de ser separado, não fazer as coisas erradas, mas é a questão também de nós termos comunhão com Jesus. E essa comunhão, ela deve ser uma busca pelo Senhor diariamente, lendo a palavra, meditando nela, porque assim nós vamos conseguir, queridos, chegar ao céu e nós vamos poder entrar pelas portas, pelos portais celestiais, nessa grande festa, como nunca houve uma festa igual. Então, a Bíblia manda que a gente se alegre, que se regozije, porque chegou a festa do Cordeiro. Amém? E a sua noiva está pronta. Glorificado seja o nome do Senhor. Talvez alguém pergunte, quando que vai ser essa festa?
vai ser depois do julgamento da igreja. Vai haver o arrebatamento da igreja, logo em seguida o julgamento para galardão, não é para condenação, e depois vem a festa. Então o Senhor vai nos levar a conhecer as mansões celestiais, vai nos levar a conhecer realmente as dependências celestiais. Nós vamos conhecer o céu, e então ali se dará a festa, essa festa enorme. E depois de tudo pronto, a festa já realizada, nós vamos voltar com Jesus sobre essa terra para reinar com Ele durante 1000 anos, tá? A palavra do Senhor fala a respeito disso, e eu espero encontrar você lá, tá bom? Deus te abençoe.